Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita, a Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 6, que trata da uranografia geral, e hoje nós vamos ler sobre as leis e as forças. Item 8. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que da natureza mais não conhecem do que os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo de suas observações? O primeiro parágrafo cheio de palavras que provavelmente vocês não conhecem, nem eu conheci algumas, mas é para isso que a gente estuda para ir buscar a informação. Então vamos lá. Poligástrico, pelo próprio nome, né? Gástrico vem de aparelho gástrico, né? Vem de estômago, então poligástrico, né? É um animal que tem mais de um estômago ou mais de um recipiente onde acontece a digestão, né? Então ele tem mais de um órgão que faz esse trabalho gástrico que o estômago faz, né? Com ácidos gástricos e coisas assim. Exemplo para a gente entender são os animais ruminantes, né? Por exemplo, a vaca e esse tipo de animal que rumina o alimento, né? Ele se refere a nereidas, né? Nereidas eram figuras mitológicas que habitavam no fundo dos oceanos, né? Segundo aí a mitologia grega, elas eram em número de 50, mas habitavam lá o fundo do oceano. E ele fala também de peixes ictiófagos, né? Ófago, né? Antropófago, por exemplo, é alguém que come a carne humana. Então, antropófago, né? Come a própria espécie, né? Ictiófago é um peixe que come peixes. Então, o tubarão é um ictiófago, a baleia é um ictiófago, entendeu? É desse tipo de animal que ele está falando. Mas, dado esse universo para vocês, ele está falando de onde? Ele está falando das regiões mais profundas do oceano, né? Então ele está se referindo aqui ao fundo dos fundos do oceano, onde talvez nem a luz do sol alcance, né? Então aquelas regiões bem profundas mesmo, aquele profundo absoluto lá do oceano.
E aí ele está dizendo, se você pegar um animal daquele ali, né, naquela situação, que ele tem aquele universo, ele só conhece aquilo, ele nem consegue ir para a superfície, porque se ele for para a superfície, a luz do sol acaba por exterminar com a vida dele, né? Então ele só conhece aquilo. Se aquele animal recebesse de repente o dom da inteligência e tivesse a capacidade de estudar e desenvolver raciocínios conjecturais, né, ali extensivos daquilo que está acontecendo ao redor dele, né, daquele universo, daquele mundo que ele consegue tatear e pegar, né? Então a pergunta de Kardec é que tipo de raciocínio ele vai conseguir fazer e o que ele vai conseguir pensar a respeito daquilo que está no mundo terrestre, por exemplo, estaria na parte dos continentes, na parte terra, não na parte água, nem estaria ali no fundo, nesse fundo mais profundo dos oceanos, e que escapa ao campo das observações dele. Ele vai ter que, por exemplo, como ele não pode sair do fundo do oceano para observar a parte mais superficial do oceano, ele vai ter que usar, pela inteligência que ele tem, algum mecanismo, algum instrumento que permita que ele veja o que acontece acima de si naquele oceano e até fora daquele oceano na região terrestre e conjecturar ali, baseado na experiência que aquele animal tem de viver no fundo do oceano, basear o seu raciocínio em cima das suas próprias experiências para deduzir, né? Então, muito provavelmente, como é que ele vai ver, por exemplo, seres que respiram ar ao invés de tirar o ar, né? Ao invés de respirar a água como ele respira. Então, é esse questionamento que o Galileu aqui, que é o autor de todo esse capítulo da Gênese aqui, o autor espiritual desse capítulo é o Galileu, né? Então o Galileu ele está nos chamando a refletir como é que esse ser, se fosse dotado de inteligência, ele enxergaria tudo que nós vivemos, como nós estamos vivendo, né? Aqui na parte superior acima do nível da água, né? Sigamos na leitura. Se agora, por maravilhoso efeito do poder da sua nova faculdade, esse mesmo ser chegasse a elevar-se acima das suas trevas eternas, a galgar a superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele, esse peixe, né, esse ser das profundezas, das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Não as baniria de pronto, substituindo-as por uma apreciação mais ampla. Desculpem, por uma apreciação mais ampla relativamente tão incompleta quanto a primeira, tal, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Então Galileu está aqui comparando tudo que a gente chama de ciência, tudo que a gente tem de percepção, a esse peixe que saiu do fundo do mar, das profundezas escuras do fundo do mar, e começasse a contemplar a luz e o esplendor do plano terrestre, com a opulência de uma ilha cheia de vegetação que esse peixe já nem conhece, né? Somos nós, né, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, utilizando a nossa inteligência para buscar ali o conhecimento, né, e tentar compreender como funciona o universo, mas a gente é o peixe das profundezas, a gente não habitou ainda, não teve a possibilidade de habitar esses mundos resplandecentes de luz que a gente está vislumbrando agora. Então,
todas as teorias que aquele peixe lá no fundo do mar fez sobre a criação do universo que ele enxergava, que era o universo do fundo do mar, aquela coisa que ele conseguia ver e, na melhor das hipóteses ali, alguma luminosidade vinda da superfície do mar, mas ainda no plano aquoso, no plano líquido, né, no meio líquido do oceano. Todo esse conjunto de ideias que se formou a respeito de como é o universo. Então, que universo? O universo líquido, porque como eu sou um peixe da profundeza, eu só estou vendo o universo líquido, eu não estou vendo os outros elementos. Eu não estou vendo ainda, não sei como é que é terra seca, eu sei como é que é terra molhada, que é a terra que está embaixo de mim, ali ao meu redor, naquela profundeza, né? Eu não sei como é que é o ar, eu nunca tive no ar, né? Então, eu enquanto peixe, eu nem sei como é que é essa relação minha com o ar, nem sei se eu consigo respirar aquele ar ou tirar oxigênio daquele ar. Eu sei como é que na profundeza, onde eu tô. Eu nem sei se o sol queima, se o sol me dá vitamina ou me queima, eu não faço ideia de como é essa relação. Já nós, seres humanos, temos exatamente essa limitação. A gente conhece um planeta de provas e expiações. A gente conhece essa relação que a gente tem com a natureza de um planeta de provas e expiações. Mas como é que é a natureza num planeta de regeneração, por exemplo? Como é que é a natureza num planeta de espíritos já felizes? Como é que é isso, né? Como é que é o ar num planeta de regeneração? Como é que é o ar num planeta de espíritos livres? Como é que é? Será que o espírito encarnado num planeta de espíritos felizes, ele respira? Ele precisa respirar? Será que ele precisa se alimentar? Será que ele não retira a energia necessária para a manutenção do corpo diretamente da luz do sol, ao invés de precisar de fotossíntese, reino vegetal, reino animal e toda essa coisa para conseguir absorver a energia do sol? Como é que é isso? Eu não tenho como saber. Eu não vivi lá ainda. Eu ainda estou aqui embaixo, nas profundezas do oceano. Eu estou aqui no terra-terra. Eu estou aqui num planeta de provas e expiações. É essa reflexão que o Galileu está nos chamando a fazer. Tem uma anotação aqui, uma nota, vamos ler a nota. Tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se haverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas os horizontes desse mundo. Compreendem, então, quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam, à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, vêem-se forçados a reconhecer a própria cegueira e quão longe estavam da verdade. Então, independente aí das nossas teorias, das nossas desavenças, dos nossos diferentes pontos de vista, a verdade permanece a verdade. O plano espiritual, a vida em espírito, a erraticidade, as leis de causa e efeito, enfim, a lei divina, que é a verdade, né? A verdade continua lá, a lei divina, ela continua intacta, ela é perene, ela comanda todo o universo, independente de se você acredita nisso ou não, se você aceita que você é um espírito, que existe vida após a morte e que você, na verdade, tem uma vida espiritual que é infinita e
e consequentemente você vai evoluir e vai progredir, independente se você tem o ponto de vista de que tudo se resolve e se resume à matéria, e que tudo que a gente se resume, né, todos os nossos sentimentos, todas as nossas memórias, todas as nossas experiências se resumem a um punhado de células reagindo quimicamente entre si que formam o corpo. Se você, mesmo que você acredite piamente nisso, uma hora você vai ter que enfrentar essa realidade que é a verdade. A verdade é que não é assim. A verdade é que somos espíritos, estamos em evolução. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro. A gente está aqui no planeta Terra em um estágio de evolução chamado reencarnação. A gente passa por várias reencarnações e não importa se você acredita nisso ou não. Essa é a verdade. Então, cedo ou tarde, em algum momento da sua existência infinita, você vai encontrar essa verdade e vai encarar ela e vai ter que conviver com ela, porque é assim que é. Né? Então, estando em evolução, não tem muito o que ficar discutindo com relação à verdade. A pessoa consegue, pelo menos, discernir, raciocinar. Ótimo, maravilha, ela vai se desenvolver sozinha. Você vai ali contribuir com algum estudo, com algum conceito, com algum conselho, mas ela vai se desenvolver sozinha, ela vai buscar essa informação sozinha. Se ela não quer aceitar, não precisa forçar. Deus não violenta consciências e a gente também não deve violentá-las. Então, a gente segue adiante, vamos seguindo e no final das contas a verdade prevalecerá. Se a verdade estiver realmente com ela e não existir nada, e o que não é o caso, a gente vai encarar essa verdade. Se for o contrário, né, se realmente as coisas são como a gente entende, a verdade é de que existe essa vida eterna pós-morte, né, essa vida infinita pós-morte, é ele que vai, é esse que acredita em tudo que é matéria, que tudo se resume à matéria, é que vai ter que enfrentar essa verdade. Então esse é o ponto. Basicamente é isso. Não tem que bater em ninguém, não tem que discutir, não tem que se matar por isso, é aguardar, porque a morte é certa para todo mundo. Então, quem tiver certo, a gente se vê depois da morte, como é que é. Item 9, leitura. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram como terrícolas, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Então vamos lá. O Galileu está colocando assim, não é que ele tá com toda a ciência e ele já tem todo o conhecimento. Ele diz que ele é relativamente ignorante, ou seja, em face de todo o conhecimento científico do universo, aquele espírito, por mais que a gente o considere um espírito extremamente inteligente e capaz, Galileu está se colocando na condição de relativamente ignorante, ou seja, ele está dizendo assim, não é que eu sou burro, não é que eu sou incapaz. Ignorante no sentido de ignorar o restante do conhecimento. Ele ainda não acessou o restante do conhecimento. Ele ainda está aprendendo as coisas e ele pode falar daquilo que ele já aprendeu. Essa é a primeira coisa. A segunda é essa aparente superioridade a quem está na Terra, é que ele tem a possibilidade de estudar problemas naturais por estar no plano espiritual. Ele tem acesso a mecanismos de estudo e a instrumentos de estudo que nós, por estarmos aqui na Terra, a gente não tem esses mecanismos à nossa disposição. Então, ele não
Não tá aqui falando assim, ó, vocês não sabem disso porque vocês não conseguem, não são capazes de fazer. Não, a gente não tem ainda os mecanismos e os instrumentos necessários para fazer os estudos que ele fez. Esse que é o ponto. Próxima coisa que ele diz, né? Ele traz como objetivo dar uma noção geral. Por que ele está falando de dar uma noção geral? Porque não tem como explicar pormenor por pormenor, as coisas mínimas dessa teoria para gente que ainda não tem nem os conceitos básicos. É como se você estivesse tentando explicar a física quântica para quem está aprendendo ainda as primeiras letras e a formar as primeiras sílabas. Não dá para fazer isso. Né? Então ele vai dar uma ideia geral de como funcionam essas leis, né, e essas forças da natureza que são interdependentes dessa lei divina de desenvolvimento. Esse que é o ponto-chave aqui que a gente precisa compreender. Item 10. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seu modo de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus. Forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar como o é o crustáceo do fundo do oceano para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Bom, tomando um fôlego aqui, vamos lá. Primeiro, esse fluido que ele chama de éter ou matéria cósmica, a nossa ciência está esbarrando nele, está chegando lá. A princípio a gente entendeu que será uns 200 anos atrás, nós entendemos que tudo no planeta era formado por terra, ar, água e fogo. Veio a teoria do átomo, né? Então até 200 anos atrás a gente entendia que eram só esses 4 elementos. Tem uma relação, porque terra tem a ver com os minerais e com os elementos da tabela periódica que tem a ver com os minerais. O ar tem a ver com os gases que estão também na tabela periódica. A água tem a ver com os elementos líquidos que estão na tabela periódica, né? E o fogo, a energia que faz esses elementos se combinarem e se modificarem. Então, há uma certa coerência
de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Lembra, a gente é aquele peixinho, aquele bichinho que estava lá no fundo do oceano e está começando a galgar o caminho para enxergar o universo que nos cerca, o universo verdadeiro, não aquela porção de universo que a gente vivia e habitava. E aí, o que acontece? Chegamos no átomo e ao chegar no átomo a gente disse, átomo, essa aqui é a menor partícula da matéria, lê do engano. Passou muito pouco tempo, a gente descobriu que dentro do átomo tinha prótons, nêutrons e elétrons. Opa! Então a menor partícula tem outras 3 menores partículas dentro dela. Bom, definiu, agora é só essas 3. Lê do engano de novo. Veio a física quântica, acelerador de partículas, essa coisa nova que a gente está vivendo, e destrinchou todos esses elementos, aí, prótons, nêutrons e elétrons, em outras 17, 18 partículas. O que está acontecendo com o conhecimento? Por exemplo, o que a gente percebeu de um elemento para o outro, ou de uma combinação para outra? Ao aumentar a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons em cada elemento, então são os mesmos elementos, aspas, primitivos, prótons, nêutrons e elétrons, você tem novos elementos. Então você tem, por exemplo, o que a gente chama de número atômico, né? Então o hidrogênio tem número atômico 1, você aumenta ele um pouquinho, né? Põe um pouquinho mais de próton, de nêutron e de elétron nele, ele vira o gás hélio. Oi! Como é que é? É isso aí. São os mesmos prótons, os mesmos nêutrons e os mesmos elétrons, só que numa quantidade maior, você salta de um elemento para o outro. Mas que a gente não tem essa tecnologia, a gente não consegue fazer isso, né? Os nossos cientistas vivem tentando essas maluquices, mas não, a gente ainda não consegue fazer isso. Então, por exemplo, a diferença do chumbo para o ouro, né, é um próton. Você botar um próton a mais, ele vira ouro. Quem é que põe? Quem é que consegue fazer isso? A gente consegue destruir isso, que é o que a nossa energia de bomba atômica faz. A gente destrói essa construção, mas a gente não consegue construir isso. A gente ainda não está nesse patamar. A gente está na parte do moleque de levado que fica destruindo as coisas que está construída, mas a gente ainda não consegue construir isso. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, quando você chega lá dentro, você vai lá para prótons, nêutrons e elétrons, você vai lá dentro desses elementos, você descobre que tem tantas partículas subatômicas que formam esses sujeitos, né? Esses prótons, nêutrons e elétrons. E na medida em que você adiciona essas micropartículas, partículas subatômicas, você transforma um no outro, o outro num, e assim sucessivamente. Todas essas partículas subatômicas respeitam tudo. Prótons, nêutrons, elétrons e todas as partículas subatômicas descobertas pela física quântica, todas elas respeitam as mesmas leis. Quais leis são essas? As leis de gravidade, de coesão, de afinidade, de atração, de magnetismo e de eletricidade ativa. Né? O que é eletricidade ativa? Lembra que tudo tem carga positiva, carga negativa? Essa é a eletricidade ativa. E aí carga positiva e carga negativa, os opostos se atraem, os opostos se atraem e os mesmos elementos se afastam. Lembra disso? Então, essa eletricidade ativa está em toda a matéria. Mas quem é que pôs ela lá? A gente ainda não sabe. A gente consegue pôr essa carga lá? Não consegue. A gente consegue registrar que essa carga está lá, mas a gente não consegue colocar. Por exemplo, eu não consigo pegar um nêutron e transformar ele num próton. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pôr carga positiva num nêutron que é neutro. Eu não consigo pegar um elétron e transformar ele num neutro, né? Eu não consigo pegar um próton e transformar ele num elétron. Eu não sei fazer isso. Mas hoje a física quântica consegue dizer que o que faz o elétron ser elétron tem um pouco no próton. Se eu conseguisse tirar as coisas que estão a mais no próton, provavelmente o que restaria seria uma carga como o elétron, essa carga elétrica ativa. E aí, quando a gente começa a pensar, você está vendo que a gente está voltando e está chegando nesse tal de éter, nós estamos chegando nessa matéria cósmica primitiva que é geradora de tudo. Existe hoje uma partícula que é chamada, né,
chama bóson de Higgs, essa partícula. Essa partícula subatômica, que é o bóson de Higgs, ele não é um bóson qualquer, ele é um bóson que ele pode ser a origem de todas as outras partículas. Não se sabe, não se pode bater o martelo, não se pode ter uma definição assim garantida de que é ele que é a origem de todas essas outras subpartículas, mas há uma teoria, uma tendência a se entender que o bóson de Higgs é o gerador, é de onde começam todas essas outras partículas. E a origem dele também não se sabe. Então, esse é o ponto em que a nossa ciência está falando de matéria. Né? Então a gente ainda tem todo um conjunto de desenvolvimento e de inteligência para desenvolver em função do plano espiritual, que a gente ainda está engatinhando em matéria de estudo. Mas observa que aquilo que a gente chama de matéria e que Galileu aqui há 160 anos atrás escreveu nessa declaração de uranografia geral para a Gênese segundo o Espiritismo, ele já fala dessa matéria cósmica primitiva geradora do mundo e dos seres. Né? Então, a nossa ciência chegou, ela está ali esbarrando, raspando nessa informação que Galileu nos deu há 160 anos atrás, ou mais, né? E o que a gente tá observando? Que quanto mais próximo disso a nossa ciência chegar, mais a gente vai estar próximo de compreender como o universo funciona, que é a verdade, e consequentemente a gente não vai ter mais dúvidas, vamos colocar assim, sobre a existência de Deus. Eu vou pedir permissão para vocês para estender um pouquinho só a mais o tema de hoje, ficar com um áudio um pouquinho mais longo, só para a gente ler o item 11 dessa parte aqui que a gente está vendo. Então vamos lá, vamos ler e comentar o item 11. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo, unidade/variedade. Remontando à escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei de continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não podeis apreciar essa lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas às forças que a representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos esse termo. E universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas afinal, preparando e dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Então vamos lá, o que ele coloca aqui pra gente, né? Que
a natureza, ela não é autodestrutiva, vamos colocar assim, ela não se opõe a si mesma, né? Ela é uma só. E a natureza, a universalidade da natureza é unidade e variedade, ou seja, é uma unidade no sentido de mesma origem, de mesmo princípio, de continuidade desse princípio e variação da formação desse princípio. Então, na medida em que a gente vai adicionando mais dessa unidade, a gente vai criando mais variedade, como eu expliquei anteriormente, que de um elemento para o outro, o que muda é a massa atômica, o que muda é a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons em cada elemento, a gente já sabe disso. Mas a base, prótons, nêutrons e elétrons, está lá. E agora a gente sabe que para prótons, nêutrons e elétrons também existem partículas subatômicas, dei o exemplo aqui do bóson, que é uma dessas partículas, que estão presentes em prótons, nêutrons e elétrons e diferem em quantidade para formar cada um. Então, essa ideia de unidade, de princípio único, ela está presente tanto na matéria tanto no plano material quanto no plano espiritual, tanto na matéria quanto no espírito. E na medida em que você vai adicionando mais desse princípio, você vai mudando, por assim dizer, a variedade de elementos, de seres, né? Se você pegar, por exemplo, cada pessoa, ela tem experiências, e a variedade de experiências forma um caráter, forma uma personalidade, né? E o que muda é a quantidade de experiências vividas e a quantidade de interpretações dessas experiências vividas. É isso que muda, mas a oportunidade dessas experiências, ela é constante. Então, todas essas forças, elas são eternas, né? Elas estão ali, elas sempre agem, né? Então, você está sempre sendo influenciado pela gravitação, pela eletricidade e por essas forças todas. Existem forças que a gente não consegue perceber, mas elas estão lá, por isso que ele diz que algumas dessas forças são ocultas, né? São, vamos dizer assim, tão imperceptíveis para nós, seria o termo correto, mas isso não significa que elas não existam, não significa que elas não estão agindo, né? E outras a gente consegue perceber. Só que na medida em que a gente está num planeta de provas e expiações, a gente precisa compreender que tem muito mais forças forças e variedades de forças que a gente não consegue perceber do que as que a gente consegue perceber, porque o nosso campo de percepção é limitado. A nossa visão enxerga de uma frequência até outra frequência, a nossa audição pega de uma frequência até outra frequência, mas a gente já sabe que tem elementos acima e abaixo dessas frequências que a nossa visão, que a nossa audição não conseguem perceber. A gente já sabe disso, né? A gente até desenvolve aparelhos para perceber essas frequências que estão acima ou abaixo da faixa que a gente enxerga. Então, a gente precisa ter a humildade de assumir que existem forças da natureza que a nossa faixa de percepção não consegue nem vislumbrar que está lá, que está acontecendo, né? E aí, por estudos, pelo desenvolvimento que a gente faz dos nossos estudos, é que a gente vai chegar a essa compreensão. Eu vou ler uma segunda nota que tem aqui, e para a gente poder concluir, e peço ainda desculpas por isso, por ser extenso mas a gente precisa ter essa ideia geral para seguir adiante. Vamos lá. Tudo reportamos ao que conhecemos, e do que escapa à percepção dos nossos sentidos, não compreendemos mais do que compreende o cego de nascença acerca dos efeitos da luz e da utilidade dos olhos. Possível é, pois, que noutros meios o fluido cósmico possua propriedades, seja suscetível de combinações de que não fazemos nenhuma ideia, produza efeitos apropriados a necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz,
Quem nos diz, porém, que não existam outros agentes afora a luz, aos quais são adequados organismos especiais? A vista sonambúlica, que nem a distância, nem os obstáculos materiais, nem a obscuridade detém, nos oferece um exemplo disso. Suponhamos que, num mundo qualquer, os seres sejam normalmente o que só excepcionalmente o são os nossos sonâmbulos. Eles, sem precisarem da nossa luz nem dos nossos olhos, verão o que não podemos ver. O mesmo se dá com todas as outras sensações. As condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam de conformidade com os meios. A gente tem diversos fenômenos que a gente convive. Então, por exemplo, o que é que um cão farejador está farejando? Né? Que energia ou que nuância é essa que o olfato dele consegue perceber que o nosso olfato não consegue, né? E ele chega aonde ele tem que chegar se a gente se deixar guiar por esse cão farejador, né? Então ele com certeza está percebendo uma nuância energética que o nosso olfato não consegue perceber. É disso que o Galileu está falando, né? Será que em algum lugar, em algum planeta, em algum mundo mais evoluído do que o nosso pensamento deixa um rastro? Que alguém consegue seguir como segue, por exemplo, o cão farejador segue o cheiro que ele está perseguindo? Será que olhar através da matéria e enxergar a distância não é seguir essa linha de pensamento e enxergar pelos olhos de alguém que está lá na frente? Será que o que a gente entende por visão realmente está limitado ao que os nossos olhos conseguem captar e eu realmente não consigo olhar por trás da minha cabeça? Ou será que a percepção que a gente desenvolveu através da visão é que é limitadora? E que se eu fechar os olhos, por exemplo, como ele disse aqui, é o cego de nascença, e buscar uma sensibilidade maior em relação a tudo que está ao meu redor, eu não vou ter uma outra forma de visão, uma visão, sei lá, 360 graus, que faça com que eu enxergue tudo ao meu redor e consiga compreender tudo ao meu redor de uma única tomada de visão. Você pode ter todas essas potencialidades a serem desenvolvidas dentro de você, elas estão aí, mas você ainda não desenvolveu, você ainda não é capaz de desenvolver. O que é a mediunidade que a gente está aprendendo a lidar agora? É só mais um desses sentidos que a gente está aprendendo a desenvolver, que a gente está aprendendo a lidar com ele, mas ele sempre esteve aí, a glândula pineal sempre esteve aí. Ela não surgiu ontem, né, quando nasceu esse ou aquele médium. Ela está aí e está presente em todos as pessoas, né? Então a gente precisa começar a enxergar essa possibilidade de desenvolvimento com outro olhar, né? E sair dessa limitação de eu só acredito no que eu estou vendo, eu só acredito no que eu estou escutando, porque aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente ouve não é o tudo no mundo. Você pode até ouvir a explosão de uma bomba atômica, mas você não vê, não ouve e não sente os efeitos da radiação dela. Você só consegue compreender, né, esses efeitos quando eles começam a destruir coisas que você é perceptível para você, né? Então quando ele começa a te destruir órgãos, aí você sabe que tem radiação te destruindo os órgãos. E aí o que a gente fez? A gente desenvolveu equipamentos para ler essa energia. Quantas energias será que a gente desconhece, né? Quantas possibilidades será que a gente ainda sequer tem noção que exista, né? É tudo
para pensar, é tudo para a gente, no fundo, se tornar cada vez mais humilde, porque a gente é muito pequeno em matéria do conhecimento que existe para ser aprendido. A gente ainda está muito no início, a gente é bem menos do que esse peixe do fundo do mar que o Galileu descreve aqui no começo do texto. Desculpem, mas eu precisava terminar esse trecho. Eu sei que ficou longo, espero que tenha ficado claro para todos vocês, porque é muito importante que a gente entenda essa questão das leis e das forças que regem a natureza. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.